Fenelon, e os presidentes de tribunais de justiça de todo o Brasil assinaram uma nota de apoio ao Supremo Tribunal Federal. No documento, o Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça reitera integral apoio ao Supremo Tribunal Federal, que em seus 129 anos de história vem prestando imensuráveis serviços à sociedade brasileira. Segundo a nota, afirmando-se como instituição indispensável à garantia dos direitos dos cidadãos ao Estado democrático de direito e à consolidação da democracia. No mesmo texto, os magistrados afirmam também que não há outra palavra para definir o Poder Judiciário brasileiro neste momento que não seja a união. Segue a nota dizendo não haver espaço para retrocessos, ainda que ataques pontuais neste momento delicado para as instituições brasileiras tentem desestabilizar a tão sonhada consolidação da nossa democracia. O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, assinou o documento. Nós vamos agora a Brasília, Fenelon, porque nós tivemos, nesse final de semana, um ato, inclusive, tivemos em Brasília, tivemos em São Paulo, primeiro em Brasília, um ato contra o Supremo de uma forma diferente, como acho que a gente aqui no Brasil não via acontecer, mas na história mundial já vimos manifestações semelhantes acontecerem. Depois, na sequência, ontem, em São Paulo, na Avenida Paulista, torcidas se organizaram, pedindo democracia, e aí se juntou, teve conflito por causa de um grupo que apoiava o presidente Bolsonaro, mas essas informações traremos agora com o Délio Rocha ao vivo lá de Brasília. Oi, Délio, bom dia. Nádia, bom dia para você, para o Fenelon, bom dia a todos no Piauí. Pois é, Nádia, manifestações contra e a favor do governo. Vamos começar aí pelas manifestações a favor, Nas últimas semanas a gente vinha acompanhando só manifestações, vamos começar pelas manifestações contrárias. Nas últimas semanas a gente vinha acompanhando só manifestações a favor do governo, mas nesse final de semana aí manifestantes se reuniram em São Paulo, Nádia, torcedores dos principais times do estado, do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, e eles aí levantando uma única bandeira, a bandeira da democracia, e gritando palavras de ordem contra o governo e falando também que democracia acabou. Que ditadura acabou. Vamos conferir. Ditadura acabou! Ditadura acabou! Ditadura acabou! Tá aí, Nádia, a gente mostrou essas manifestações aí em São Paulo, e que, como você mencionou no início, Nádia, teve aí um começo tranquilo, mas aí depois esse grupo esbarrou com outro grupo de apoiadores do presidente da República, teve um conflito que precisou aí da atuação da Polícia Militar para que não houvesse um confronto maior. E aí, após a intervenção da polícia, essas manifestações se encerraram. Isso em São Paulo, porque aqui em Brasília, Nádia, duas manifestações no final de semana, duas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A primeira aconteceu na madrugada de sábado para domingo. O grupo 300 do Brasil se reuniu em frente ao Palácio, em frente ao Supremo Tribunal Federal, aí gritando palavras de ordem contra os ministros do Supremo. Vamos conferir. Nádia, esse grupo aí, o 300 do Brasil, ele foi considerado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como uma milícia armada e entrou com uma ação civil pública na Justiça pedindo o fechamento do acampamento que esse grupo mantém aqui no Distrito Federal. E a líder desse grupo, que até aparece nessas manifestações, é Sara Winter, que é blogueira, é ativista, ela que foi alvo na semana passada daquela operação da Polícia Federal,
que cumpriu mandados de busca e apreensão. Ela, Nádia, aí comanda esse grupo, né, e agora está no alvo, então, da Justiça. E outra manifestação aqui do final de semana foi ontem, em frente ao Palácio do Planalto, quando os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, protestaram contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional. E desta vez o presidente Jair Bolsonaro apareceu lá, foi cumprimentar os apoiadores, só que montado num cavalo, Nádia. A gente tem o vídeo aí, vamos conferir. Tá aí, Nádia, a gente vê então o presidente Jair Bolsonaro, né, então cumprimentando os manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. Depois do jet ski, a gente vê o presidente montado num cavalo, aí tentando passar uma imagem vigorosa para os seus apoiadores. Nádia. Adélio Rocha, ao vivo de Brasília, sempre sem utilizar máscaras, me preocupa, e eu acho que preocupa a todos nesse momento, essa instabilidade, né, entre os poderes, o Supremo sendo atacado dessa forma. E, Fenelon, como há muito tempo a gente não via, né, mais gente na rua agora levantando uma bandeira. A gente, primeiro, eu não entendo como é que alguém pode ir para a rua defender ditadura, mas cada um com sua manifestação. O certo é que a gente vê manifestações dos dois lados. Vamos ver o que é que vai crescer, se é de um lado ou de outro. Infelizmente, né, Fenelon? E com ontem a interferência da polícia lá em São Paulo, algumas pessoas foram inclusive detidas. Obrigada, Adélio Rocha, pelas informações ao vivo de Brasília. Certamente o Supremo também se movimentando, porque está sendo alvo de muitas críticas e até de ações. Fundamentalmente, quando há essa carta de defesa do Supremo, há, na verdade, a carta de defesa das instituições. Nenhuma democracia se estabelece sem instituições sólidas. E o que está sustentando o nosso país dentro desse regime com alguma regularidade, ainda que seja uma democracia um tanto capenga, como quase todas as da América Latina, mas são precisamente as instituições. A gente vem com crises nos últimos 6 anos. 6 anos de crise. E as instituições é que têm permitido que a gente siga uma democracia.